Você já parou para pensar quantas decisões ruins são tomadas todos os dias por causa de dados incorretos? Materiais duplicados, problemas com fornecedores e clientes, descrições inconsistentes ou incorretas em diferentes sistemas, nada bate com nada. E o pior, mesmo com RP, BI, um time de tecnologia estruturada, a bagunça continua e reina na maior parte das grandes empresas. A verdade é que não falta tecnologia, falta governança. E no centro dessa transformação estão os analistas de governança de dados e as ferramentas que eles usam para tentar resolver esses problemas. Então vamos entender um pouquinho mais. Governança de dados não é sobre criar regras e deixar tudo engessado, é sobre garantir que os dados que circulam na empresa são confiáveis e bem definidos. Principalmente, procurem pensar da seguinte maneira: eles precisam ser úteis para as decisões de negócio. Dado bom é o dado útil para tomar uma decisão. Mas isso só é possível com uma combinação de coisas: processos, pessoas e ferramenta, o famoso PPT. E hoje eu vou te mostrar as três grandes categorias de ferramentas. Existem outras, tá? Que todo bom analista de governança de dados precisa dominar, conhecer e se aprofundar. A primeira são as ferramentas de data quality ou qualidade dos dados. Pensa da seguinte maneira: você quer implementar um algoritmo de previsão de demanda, mas os dados dos produtos estão totalmente incorretos, tem lacunas nesses dados, informações importantes estão faltando, unidades de medidas incorretas, inconsistentes. Essa é a diferença entre o resultado e retrabalho que você vai ter com essa base ruim. Então, ferramentas de qualidade de dados, elas atuam como um validador automático, tá? Isso aqui é entre aspas. Elas vão ajudar você a identificar erros, como duplicidades, formatos incorretos, dados inválidos e até inconsistências, que passam batida quando você tenta ver isso no olho, né? Elas não só apontam ali os erros, mas também ajudam a corrigi-los. Elas vão ter workflows, sistemas de pontuação de qualidade, tabelas ali de referência, e até sugestões baseadas em IA, machine learning, tá? Você tem ferramentas como o Talent Data Quality, você tem informática, você tem Atacama e tem um open source muito legal que é o Open Refine. Depois eu vou até fazer um vídeo só sobre ele. É o tipo de ferramenta que você usa, por exemplo, para analisar os dados de um fornecedor, os dados de um produto e qualquer outro dentro da sua organização. Então você consegue identificar, por exemplo, que tem gente escrevendo parafuso com S, parafuso com Z, e muitas vezes você acaba tendo materiais duplicados e fazendo compras duplicadas também. Agora vamos para a segunda categoria, o Master Data Management, ou MDM, é a minha preferida, tem até aqui no lado aqui, né, no nosso flip chart, que são os principais dados de uma empresa. Então, o software de MDM ele centraliza os dados mestres, como fornecedores, clientes, produtos, materiais, serviços, ativos, né? Dados mestres geralmente são mais estáveis ao longo do tempo. Então, esse software de MDM cria esse repositório único, os dados são versionados, você tem fluxos de trabalho bem definidos conectando todos os setores. E quando uma empresa não tem um software de MDM, o que acontece? Você pode ter um produto ou um fornecedor cadastrado de maneira diferente entre o SAP, entre o CRM, entre o software de supply chain, tá? E aí no final fica todo mundo perdido, principalmente ali o pessoal de compras, porque, poxa, eu achava que era produtos diferentes, mas eram os mesmos produtos com descrições diferentes. Então, o MDM permite que você defina regras claras de quem pode cadastrar, como, quando e onde. Você pode colocar validações nestes dados, o que precisa ser feito, você pode aplicar taxonomia, ontologia, padronização descritiva de materiais, pode implementar ali dentro, desenhar sua própria árvore mercadológica e ele, criando essa base única da verdade, ele se integra com todos os sistemas da empresa, fazendo que está todo mundo vendo a mesma versão, né, a mesma visão ali dos cadastros, tá? E aí ele começa a gerar uma série de benefícios, tá? Dentro da categoria de MDM, você tem softwares como o 4MDG, que é um software brasileiro, você tem Stibo, você tem Atacama, você tem Informática, tem grandes players aí no mundo e no Brasil também, tá?
E é importante lembrar que não é só sobre tecnologia, né? Você também tem que pensar nos processos, nas pessoas e mudar o jogo ali dentro da sua empresa. Isso faz parte aí de um papel de um bom analista de governança de dados. A terceira categoria é uma dupla poderosa, tá? Eu coloquei em terceira categoria, mas tem dois tipos de software aqui: o catálogo de dados e a linhagem de dados. Então, imagina que você está numa empresa, cara, 8 filiais, 12 sistemas, 3 RPs e, cara, uma porrada de relatório. E aí o cara te pergunta, pô, qual que é o número oficial de vendas do trimestre? Aí você vai lá no Power BI, no SAP, no Excel, e cada um desses sistemas ou planilhas mostram dados diferentes. Aí começa o martírio, né? Aquele pinga-pinga de e-mail. Esse dado veio da onde? Quem que é o dono desse dado? Quem é o responsável? Quem atualizou, né? Aquela bagunça que você já está cansado de ver por aí. Então, o catálogo de dados ele vai resolver isso, porque ele documenta todos esses dados e aí você começa a ter informações mais claras, porque ele mostra onde eles estão armazenados, quem é o responsável, qual o período de atualização daquela informação. O catálogo de dados trabalha fortemente em cima dos metadados, tá? Então é como se ele fosse um Google, né, um dos seus dados aí dentro da empresa. Você vai procurar, por exemplo, vendas totais. Ele vai mostrar tudo que está relacionado a essa informação, quais são as tabelas do banco de dados, quais são as métricas, quem são os responsáveis por essa informação, e aí entra conceitos também de data owner e data steward. E aí depois você tem, né, dentro dessa categoria aqui que eu juntei esses dois softwares, a linhagem de dados, ou data lineage em inglês, que ele consegue identificar por onde o SAP passou, por onde passou aquela informação. Ah, começou no SAP, foi por uma solução da Microsoft na nuvem, depois entrou no Data Lake, daí tem uma métrica. Então, a linhagem de dados, ela consegue identificar por onde aquele dado passou, e aí ela faz isso através de fluxos visuais. Então você tem essa informação de todas as conversões que esse dado encontrou aí durante a sua vida, tá? Então você tem ferramentas como Colibra, Alation, Microsoft Purview, tem soluções da IBM, até o próprio Google tem informações aí, softwares de catálogo e de linhagem aí de dados, tá? E hoje com LGPD e tal, você precisa ter esse controle por onde passou aquele dado da pessoa natural, onde ele está armazenado, né? Isso ajuda muito aí o time de compliance, o time de supply chain. Eu espero que tenha gostado aí de conhecer um pouquinho mais desses 3 grupos, né, porque quando você combina essas frentes, né, MDM, catálogo, linhagem, enfim, você começa a parar de apagar incêndio, você começa a construir uma estrutura ali dentro da sua empresa e você passa a ser visto como o cara, né, aquele que realmente conhece, o processo, né, porque você conseguiu unir tecnologia, processos e pessoas e melhorar os dados da empresa trazendo mais dinheiro, tá? Porque em última instância, pessoal, ninguém deixa o dado bom só por gosto, você faz isso porque isso dá dinheiro lá na frente também, e por isso que as empresas pagam, tá? Então, imagina o seguinte, um projeto de inteligência artificial para previsão de compras, conforme aquele que a gente citou um pouquinho atrás lá no vídeo, e os dados mestres estão duplicados, né? Então você tem lá itens inconsistentes, você não sabe muito bem da onde veio aquele dado, você não sabe quem que é o dono, quem que é o responsável, tudo meio confuso, tá? Como esse algoritmo vai rodar e vai garantir que as coisas estão certas, se você não tem garantia do dado de origem? Muitos vão dizer: "Ah, posso fazer limpeza de dados, eu posso aplicar alguns conceitos estatísticos para tentar resolver isso, mas não é melhor já ter o processo arrumado desde o início?" Aí onde entra a governança, e a governança de dados acaba virando suporte para a ciência, suporte para a engenharia de dados. Então, se você quer sair do operacional, quer se tornar uma referência de dados aí dentro da sua empresa ou numa próxima empresa que você quer trabalhar, e você precisa começar a aprender a usar essas ferramentas, mas o mais importante é entender a teoria por trás delas. Porque ferramenta é fácil, né? Qualquer um aprende desde que você conheça a estrutura que tem ali por trás. Lá na MDM Academy, a gente ensina tudo isso sobre governança de dados. Foi as lições que a gente aprendeu em mais de 250 projetos. Tem toda a parte teórica, tem uma parte prática também. Você usa softwares de master data, você aprende a fazer um projeto, você tem que fazer o seu próprio projeto de governança de dados mestres. Então, confere o link lá na bio, conhece a MDM Academy. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com o seu amigo, porque
Você pode trabalhar com dados. Governança de dados não exige matemática, não exige estatística e não exige programação. Talvez seja aquilo que você estava buscando e não sabia que existia.